Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 30 de janeiro, sábado, da terceira semana do tempo comum. Continuamos com as leituras da carta aos Hebreus. A leitura de hoje é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 2 e 8 a 19. Peçamos ao nosso Deus que nos dê a graça de ler e meditar sua palavra, mas que essa palavra venha produzir frutos na nossa caminhada, que essa palavra venha transformar verdadeiramente os nossos corações, em nome de Jesus, amém. E a leitura diz assim: irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele, Abraão, residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim, demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé de Abraão que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus vem nos exortar a termos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, que nós façamos crescer na graça de Deus, para que a fé venha produzir frutos de amor na nossa caminhada. A fé é um modo de se possuir o que ainda se espera. É o que diz o versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza daquilo que nós não vemos, não enxergamos, mas nós temos esperança. A fé vivida pelos homens da Bíblia chegou até nós através desses homens que viveram essa fé. É pela fé também que nós podemos reconhecer que o mundo foi formado pela palavra de Deus. E se foi feito por Deus, foi a palavra de Deus que disse: faça-se. E tudo foi feito.
Para ter fé, precisamos confiar em Deus. O versículo 8 diz que foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Nas nossas limitações, nós pensamos que o nosso porto seguro, que a nossa vida se resume aqui na terra. Não, meu irmão. A nossa fé só é verdadeira quando nós vivenciamos a nossa vida futura, a nossa vida eterna. Se nós não temos fé, será impossível de alcançarmos a graça que Deus derrama a cada um de nós. No versículo 9 diz que foi pela fé que ele residiu como estrangeiro, morando em tendas com Isaque e Jacó, seu filho e seu neto, os co-herdeiros da mesma promessa. Isaque, que foi o prometido por Deus, que Abraão, mesmo na velhice, e Sara, teriam um filho, o filho da promessa. Mas, no entanto, Deus pede para Abraão sacrificar esse filho. Parece uma coisa assim meio surreal. Parece contraditório. Mas Deus sabia da fé de Abraão. Se ele quis usar Abraão, foi para mostrar hoje para nós que aquela fé, que ele era capaz de entregar o seu filho para ser sacrificado. Hoje nós temos Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para pagar todas as nossas culpas. Deus é o autor da promessa. Ele é fiel e ele prometeu para nós. Nós estamos caminhando nesse mundo, meu irmão. Somos retirantes. Sempre quando eu viajo, que vejo pelas estradas, aqueles peregrinos, aqueles retirantes que vão caminhando por ali, a gente vê que eles não sabem para onde vão. Mas nós temos fé, nós temos a certeza de que Deus é fiel e Ele não faz uma promessa que Ele não possa cumprir. Tudo Ele irá cumprir. Nós só precisamos crer no Deus que é fiel. A Bíblia nos estimula a refletir acerca da pátria que nos é prometida por Deus e que buscamos encontrar, mesmo que não tenhamos ainda muita ideia de como ela seja. Nós temos a palavra de Deus que nos direciona, que nos encaminha, a palavra de Deus que nos leva por caminhos que muitas vezes tortuosos, mas que iremos chegar, porque nós temos fé. É por isso que Deus coloca em nosso coração esse desejo de acreditarmos, de ter fé, porque as promessas irão se cumprir. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Agora não mais o filho Isaque, mas a nossa própria vida nós temos que entregar ao Senhor. Deus, Ele está preparando uma morada para nós, a morada eterna. Mas nós aqui na terra precisamos ajudar. Precisamos colocar também tijolinhos nessa construção, com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa confiança e esperança nesse Deus que pode todas as coisas. Assim nós vamos caminhando para a vida eterna. E a promessa é o próprio Jesus, o próprio Filho. O poder da morte que ressuscitou Jesus Cristo também irá se ressuscitar todos nós com Ele. Porque Ele nos fará também, da maneira que Ele foi, fazer com que nós também gozemos de tudo quanto Deus Pai tiver preparado para nosso bem, para nossa bem-aventurança. No versículo 16 diz: mas agora eles desejam uma pátria bem melhor, isto é, a pátria celeste, a Jerusalém celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Vamos confiar. Tudo aqui é passageiro. Tudo passa, meu irmão. Creia nessa verdade. Nós estamos de passagem. Precisamos, no entanto, firmar a nossa vida, a nossa realidade em Deus. A Bíblia Sagrada nos dá essa convicção. A palavra de Deus, a boca de Deus que chega até nós,
através dos profetas, nos dá essa certeza. Foi no versículo 17, pela fé que Abraão, posto à prova, ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar dos mortos. E assim, ele recuperou o seu filho. E hoje, Deus quer recuperar cada um de nós, através do Filho dele, Jesus Cristo. Deus, ele tem esse desejo no coração de recuperar cada um de nós. Nós somos chamados a sacrificar o nosso Filho único. Quem são os nossos filhos únicos ou único? Os nossos pecados. Aqueles pecados que nós insistimos em conviver com Ele. Aqueles pecados que nós chamamos pecados de estimação. Que nós pedimos perdão a Deus, pedimos misericórdia e continuamos mentindo, continuamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Precisamos gravar em nosso coração o amor que Deus tem por nós, nos trazendo o seu Filho amado, para que nós tenhamos vida e vida plena já aqui nesse mundo. Porque quando nós caminhamos nos caminhos do Senhor, nós somos muito mais felizes. Nós vivemos uma felicidade que é no próprio Deus, que está em nosso coração. É preciso, meu irmão, buscarmos o Senhor. É preciso caminhar nos caminhos do Senhor. Olha que beleza. A nossa fé é que nos impulsiona a correr para os braços do Pai. O que nós temos feito para estar nos braços do Pai? O que nós temos esperado da nossa vida? Será que a nossa vida é só isto aqui agora? Nós temos fé, eu e você. Como tem se manifestado a minha e a sua fé? Você já precisou entregar a Deus algo que é como se fosse um filho único? E o que você recebeu em troca? São questionamentos para nós meditarmos neste dia de hoje. Que a palavra de Deus venha trazer paz, alegria, esperança, confiança e fé, para que tenhamos vida e vida plena. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.